outros são os pés do que anuncia as coisas novas, boas novas. Jesus foi o primeiro. Jesus revoluciona a sua história da sua época. Jesus vem para reconciliar o homem com Deus. Sabe por quê? Olha para você, olha para mim, olha para as pessoas que estão ao teu lado. Se Jesus não tivesse feito isso, eu não estaria aqui agora. E a Bíblia diz que Deus cumpre o seu ministério. Deus cumpre o seu ministério. Morre, prega as boas novas, ensina sobre o reino, levanta discípulos, prega o Evangelho em Jerusalém, em Israel. E na hora que ele vai, ele morre, ele suscita até 40 pessoas, discípulos. E na hora que ele vai para o céu, subir, ele é acompanhado por anjos. E ele dá o último recado para todos: continue o que eu estava fazendo. E ele diz: eu vou ajudar vocês também, porque na hora que eu chegar lá, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vos será a sua força, ele lhes dará poder. E ali naquele instante nasce a igreja. Pentecostes nasce a igreja. O Espírito Santo enche 120 pessoas comprometidas com a oração, com a perseverança, com a santidade. O Espírito Santo vem, enche aquele lugar. E eles começaram a orar em línguas, começaram a falar, a profetizar. Uma língua de fogo estava sobre eles, e houve um rebuliço. Era tempo das festas dos tabernáculos de Israel, tinha pessoas de todas as nações. Eles ouviram falar, eles vendo os discípulos e o povo ali olhando, ouvindo falar da sua própria língua. Aí Pedro se levanta com ousadia. O mesmo Pedro que foi discípulo fiel a Jesus, no fim da sua morte traiu, negando ele. Mas naquele momento ele é revestido de poder. E ele se levanta e prega o Evangelho para todo mundo. E aí o povo ficou apavorado. Miguel perguntou: que faremos, irmãos? Ele diz: arrependemos e convertemos. Naquele dia, no começo da sua igreja, 3.000 almas se converteram. Espetáculo, uma dinamite. A igreja ficou forte, a igreja ficou ousada. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles começaram a anunciar o Evangelho, eles começaram a replicar as coisas boas, as boas novas, e vidas foram se convertendo, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judeia. E ali nasceu a igreja. A igreja foi perseguida, e por causa da perseguição foi para outros lugares, outras nações, e a igreja continuou a crescer, porque eles foram ungidos com o poder para pregar a palavra. Muitos daqueles que saíram pregar não tinham curso de discipulado, apenas viviam pelo testemunho que Deus havia feito neles. Pregar o Evangelho, repartir o que Deus fez para mim. Pregar o Evangelho, repartir o que Jesus fez por nós. Repartir com quem? Com quem precisa ouvir as boas novas. A igreja, olha para mim, ó Jesus. A igreja, ela só existe por 3 motivos. Na hora que você entender isso, você vai entender o
projeto que Deus tem na tua vida. A igreja só existe por 3 motivos. Primeiro, a igreja só existe para adorar a Deus. Nós somos, Deus nos separou para ser os seus adoradores, em espírito e em verdade. A igreja só existe na terra. Se ela perder essa característica, ela perde a sua referência de igreja. Ela não é mais igreja. Ela é um grupo, ela é uma ONG, ela é uma instituição religiosa, filantrópica, põe o nome que você quiser, menos igreja. A segunda coisa na qual a igreja existe, ela existe porque nós devemos edificar uns aos outros em amor. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Entenda bem, vocês estão adorando a Deus e sendo edificados. Vocês vieram aqui, entraram, as irmãs cantaram, vocês cantaram junto, as irmãs adoraram, vocês adoraram junto, o irmão ali tocou os instrumentos, você adorou a Deus. Quem que você adorou essa noite? Foi Deus. Então nós fomos separados para adorar, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui para ser edificados pela palavra. Aqui dentro, cada um tem seu dom. O que o pastor falou para você, José Alves? Quando ele foi convidando um por um, na hora que ele convidou, ele falou assim: ó, cada um faz um pedacinho. Cada um faz um pedacinho, mas um pedacinho de todos são muitos. Você está achando que o irmão que está ali, do lado ali, sentado naquele lugar, a mesma unção que está sobre mim, o mesmo reconhecimento de Deus está sobre mim, está sobre ele. A diferença é que nós temos talentos diferentes, dons diferentes. Que na hora que eu desci ali para ir no banheiro, eu falei: irmão, o banheiro ali. Ele falou: o banheiro é aquele ali, pastor, pode ir ali. Isso é dom. A irmã que pegou ali para recolher as ofertas, ela veio, fez uma oração. É dom. Você que está aí, que veio orar, interceder, você qualquer coisa, é dom. E onde acontece esse crescimento, essa edificação? Dentro da igreja. Aqui dentro que nós temos que funcionar. Então a segunda matéria de evangelho, não é que os Estados Unidos estão com conflito de ideias religiosas, não é nas nações aonde, não, só o evangelho começa dentro de casa. A missão de anunciar as coisas boas é dentro de casa. Depois vai para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso vizinho. Qual é a missão da igreja? É evangelizar. Se a igreja não evangeliza, ela perde a sua referência na terra. Ela é acomodada, ela é gelada, ela é fria, ela é morta. Deus vomita coisa morta. Mas a igreja precisa evangelizar. Olha para mim, quem é a igreja? É o pastor Dorival? É o seu Joelho? Sim, mas não é ele sozinho. Se a igreja adorar a Deus, se a igreja trabalhar na edificação de uns aos outros, e se a igreja evangelizar o mundo, aonde nós estamos, a igreja cumpre a missão na terra. Se ela perder um desses 3 pilares, ela perde a sua essência de vida, ela perde a sua referência, ela perde o seu projeto que Deus havia feito. E eu quero rapidamente falar, agora fiz uma introdução desse texto, desse versículo 14 que diz: como porém invocarão aqueles em quem não creram, e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Com licença, pastor. Não é o púlpito que está ali. Aquilo ali chama ministério da palavra. Pregar o evangelho de todos nós. Como que eles vão ouvir se não há quem pregue?
na vida. Marcos capítulo 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11 e estava à mesa. Censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Olha a palavra de Jesus depois da sua ressurreição. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Quem não crer será condenado. Olha o pacote. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creram. Em meu nome expirarão, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então olha para mim, quem é a igreja de Jesus aqui? Levanta sua mão. Essa palavra não, que Paulo chega em Romanos, lança essa carta aos Romanos, e ele já começa a falar sobre isso. Na verdade, né, Miguel? O evangelho não era só dos judeus, era também agora dos gentios. Como eles vão crer? Como eles serão salvos? Como eles vão invocar o nome do Senhor, se eles não ouviram as boas novas? Como virão se não há quem pregue? Isaías estava lá, e o Senhor se mostra para ele num grande e sublime trono, depois da morte de Urias. E ele contempla o Senhor, e ele fala: Senhor, ouvi o Senhor, sou um homem pecador, inútil, vivo no meio de um povo pecador. Mas o Senhor foi lá, pegou uma tenaz, querubim, né? Querubim não, serafim, tocou nos lábios de Isaías e disse: agora está purificado o pecado. O Espírito Santo está aqui para tocar os seus lábios. O Espírito Santo está aqui para te encher, para te levantar. Olha para mim, porque o lugar que você vai pegar, o outro não vai, é você mesmo. A pessoa que você vai pegar, ninguém vai, é você mesmo. Não importa o jeito que você é, a idade que você tem, a capacidade talvez de conhecer muita coisa. Viva Deus, testemunha Jesus, fala do que Ele fez na sua vida. Depois vai estudar, sim, na escola bíblica. Isaías olhou para ele assim. Aí Deus lá clamou: quem irá por nós? Quem continuará esse ministério? Quem fará a minha obra? Quem vai dar continuidade? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora mesmo ele falava que ele é um homem puro, de lábios impuros, orando com o povo de puros lábios. E agora ele é usado pela tenaz, pelo poder do Espírito Santo, e se envia a mim. Jesus enviou o Espírito Santo a partir do Pentecostes para te dar poder. Ele te deu dons para expulsar demônios, para falar novas línguas. Ele te deu a capacidade de beber alguma coisa mortífera e não morrer. Ele te deu autoridade para impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Quantos crê nisso? É para você e para mim, meu irmão. Eu vou contar uma história verdadeira, testemunho. Há muitos anos, eu contei aqui, há muitos anos nós éramos solteiros, nós fomos recém-casados, eu e a pastora Paula. Ela não era pastora, mas era novo.
E ela estava bem começando na fé, trilhando a sua jornada com Jesus, mas ainda não tinha aquela maturidade de ter grandes experiências. E um dia ela foi e ela falou: Jorge, já imaginou eu orar por alguém, a pessoa ficar endemoniada, o que eu vou fazer? Você falava isso para mim, no começo da vida dela. E um dia ela foi, acho que do manicure que fala, fazendo a unha, e era num bequinho assim, uma salinha pequena, e ela ficou sentada atrás, assim, parede, do lado de parede, do lado de parede, só tinha um vitrozinho, não cabia ela, e só uma porta na frente, e a mulher senta na frente dela, e começa a fazer a unha dela. E no meio dessa história, ela começa a pregar o evangelho para a moça. E ela jamais imaginou o que ia poder acontecer naquele instante. Ela pregando e falando de Jesus e falando da obra de Jesus na vida dela, e certa moça foi endemoniada. Ela falou: não tenho saída para trás, nem dos lados, nem tem como passar por cima dela. Ela estava na frente, ela estava lá fora. Não cabia ela no vitrô. Ela lembrou desse texto. Lembra? Que Deus, se ela cresce, ela seria batizada. Ela já era batizada, ela recém-batizada. Ela lembrou que Deus falou que se ela cresce, ela poderia expulsar o demônio. E naquele instante, ela orou e expulsou o demônio daquela moça. Por que eu estou mostrando esse testemunho? Porque você pode fazer isso. Não importa se os anos, ou poucos anos, ou muito ou pouca experiência, ou pouca fé, se você crê, você vai impor as mãos sobre o enfermo que está dentro da sua casa, vai ser curado. Tem que pregar no evangelho. Porque o evangelho é uma ordem. O evangelho não é opcional para nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. É uma ordenança, é uma ordem de Jesus. Aí você vai hoje na faculdade, minha irmã, meu irmão mais jovem, ou você vai na escola, você está lá, naquele negócio, não perca a oportunidade. Porque Deus dá oportunidade. Eu conheci um amigo meu recente, mora em Ribeirão, trabalho com ele na área do loteamento. É uma pessoa extraordinária, pastor. Um jovem, eu digo, 40 anos, mais novo que eu, 38, 40. É um empresário. E ele sabe o que ele é? Ele é líder de um grupo que reúne todas as terça-feiras de espírita Allan Kardec. Ele dá um curso, ele dá aula. E ele começou a trabalhar comigo. E ele falava assim para mim, até uma voz que fala isso comigo. E eu percebo que eu sou mais evangélico do que espírita, mesmo no ensinamento. Como eu já fui um tempo, eu sei o que é isso. E eu comecei a ministrar com ele devagarzinho, dando mais testemunho do que falava. Hoje ele pega material meu, evangélico, para ministrar lá. Aí apareceu o grão-mestre dele lá. Veio, esse tempo atrás, lá no meu setor da prefeitura, mais experiente, senhor, mais. Chegou comigo, bateu um papo, tomamos um café junto. Ele começou a chorar e falou assim: olha, tem uma luz sobre você,
Eu conheço isso, porque eu participei disso aí. Eles falam muito em mediunidade, aquela história toda. Mas tem alguém do seu lado. Eu falei com ele assim: eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Essa luz só tem um nome. Ele entendeu o que eu estava falando. Não é nem todo, não é isso, é aquilo. Esse que você está vendo do meu lado só tem um nome. Porque só ele morreu na cruz por nós. Ele chama Jesus. Isso aqui não é manifestação de mediunidade, foi muito franco com ele. Isso aqui não é nada de uma outra pessoa, de outra vida. Isso aqui que você está vendo, se você estiver vendo, é Jesus Nazareno. Deixa eu orar para você. Você, esse mesmo Jesus que me acompanha o pastor, os anjos, acompanha ele, acompanha você, aonde você estiver. Só que está cheio de pessoas famintas, precisando ouvir o Evangelho. Esse mesmo Evangelho que te curou, que te libertou, que te salvou. Então, primeiro, Evangelho não é uma opção, é uma ordem. Obrigado, Evangelho. Como ouvirão se não há quem prega? Olha que coisa linda que eu vou ler para vocês. Atos capítulo 8. Se você quiser abrir, pode abrir. Se não quiser, não tem problema. Atos capítulo 8, versículo 26. Preste bem atenção. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul do caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este acha o deserto. A Gaza, esse acha o deserto. Ele se levantou e foi. Filipe, o evangelista. Versículo 27. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tem lido? Está vendo? Não está vendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Se não há quem pregue. E convidou Filipe a subir e a se assentar junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram a justiça que lhe pudera escrever a geração, porque da terra a sua vida foi tirada. Está falando de Jesus, lembra? Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de um outro? Então, ora, preste atenção. Filipe explicou, e começando por a passagem das escrituras, anunciou a Jesus. Seguindo ele a caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água que me impede que seja batizado. Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o teu coração. E respondeu e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Assim saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não vendo mais o eunuco,
E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, passando além a evangelizar todos da cidade até chegar a Cesareia. O eunuco jamais teria sido salvo se Filipe não fosse lá ensiná-lo a pregar, a explicar. Olha para mim, muito sério. Talvez tem muitas pessoas do nosso lado, tem muitas pessoas da nossa cidade, e tem muitas, que está te esperando. Eu não vou falar, eu vou levar ela para o meu pastor. Amém? Você vai levar para o pastor vai cuidar. Tem duas coisas erradas na igreja de hoje, ou de muito tempo. Vou te explicar. A primeira é que pastores, nós, depois que somos colocados nesse altar, eu não estou dizendo que somos nós, mas é muita gente, senta na cadeira e fala: ovelha gera ovelha, eu cuido. E não evangeliza. Está certo isso? Sendo que nós temos que ser o primeiro exemplo. Ontem eu vi um negócio do Tiago, do Marcos Nascimento, falando assim: num tempo de muito digital, de muita inteligência artificial, eu ainda tenho saudade dos folhetinhos que os crentes davam um por um. Ele foi salvo por um folhetim no aeroporto, né? Vocês conhecem essa história? Tem um grande... Quem já leu o livro, vou tentar lembrar, como influenciar pessoas, mas eu vou influenciar pessoas, não me lembro mais o tema do livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro de crente, mas falando para o mundo empresarial. Antiguíssimo, o livro mais lido do mundo, menos que a Bíblia. Ele diz que algumas coisas que mais as pessoas gostam, uma delas é o seu nome, irmão. Quando alguém falou no meu irmão, experimenta alguém que fala o seu nome, e talvez você não tenha nem relacionamento, não tenha uma relação com ele, mas ele fala o seu nome. Ele diz assim: o nome de uma pessoa é a palavra que mais soa bem nos ouvidos dela. A gente muitas vezes, quando se esquece algum nome, nós falamos assim: ô varão, assim, ô guerreiro, ô guerreira, ô querido. A gente esqueceu. Mas quando você fala assim: Paulo, Maria, Flávia, sabe meu nome? As pessoas, elas querem coisas simples, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho é simples. Não tenha medo de pregar o evangelho para ninguém. Fala de você, fala do teu testemunho, porque uma alma salva através de você, há festas no céu. Agora, lá no altar, muitos pastores que não querem evangelizar falam: ovelha gera ovelha, eu cuido. Tudo bem, amém que você cuida, mas você tem que evangelizar. Agora eu falo para o povo, sabe o que o povo fala? Essa obrigação é do pastor, é dos obreiros,
Eles são os pregadores. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que aquele que crê, íntimo do mundo, verá. Aleluia. Glória a Deus. Olha para mim, estou terminando. Irmão querido, irmã querida, o Evangelho é tão importante. Olha o que aconteceu aqui nesse texto que eu li. Que o Espírito Santo estava de olho no Etíope, ministro da fazenda da Etiópia, secretário de finanças geral daquele país, íntimo da rainha, homem de confiança, saiu de tantos quilômetros para ir lá adorar o Senhor. E ele não compreendia nada, ele não sabia nada, porque ninguém havia pregado para ele. Mas o Espírito Santo invocou alguém. O Espírito Santo foi lá e falou para ele não. O Espírito Santo pensou assim: eu preciso de alguém que tem coração. E ele olha para Filipe e fala: Filipe, aproxima-se e acompanha aquele carro, aquele homem. Deus está falando para a igreja isso, para nós se aproximarmos das pessoas que não conhecem o Evangelho. Irmãos, o mundo conhece a religião, mas não o reino, não o Evangelho. Religião, o mundo está cheio de religião. O mundo não precisa mais de religião, o mundo precisa do Evangelho. Aleluia. E Felipe aproximou dele. E ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? O que você está lendo aí? Isaías, você está entendendo? Não. Mas como que eu vou ler se alguém não me explique? E Felipe explicou para ele. E quando terminou de explicar, o eunuco perguntou: de quem a palavra está dizendo aqui? De alguém, de um profeta? Ou de Jesus? E anunciou Jesus. E anunciou Jesus. E anunciou Jesus. É muito fácil. Ele entendeu o plano da salvação. Olha para mim, você é um Filipe nas mãos de Deus. Você é um Filipe nas mãos de Deus, minha irmã. Amém? Deus vai aproximar pessoas de você, e você vai aproximar de pessoas. Sabe o que vai acontecer? Ele para: eis aqui água, que importa eu seja batizado. Ele foi batizado. Montou no carro. Sabe o que aconteceu com o Felipe? Ao mesmo tempo ele foi arrebatado. Em outras ocasiões, em outra região, precisava do Evangelho. Deus foi tão apressado que ele não esperou o Felipe andar, pegar a carona daquele carro. Ele arrebatou o Felipe e mandou lá. Você vai continuar, que tem muita gente naquela cidade. Deus vai te arrebatar. Não me pergunta como. Se é sobrenatural, ou se Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, para colocar você dentro de uma casa de uma família que está precisando de Jesus. Isso é pegar o Evangelho. Você pode fazer o maior curso sobre evangelismo, isso é bom, maravilhoso, vai te enriquecer, vai te dar habilidades, vai te dar visão, conhecimento, tudo isso eu preciso. Mas pegar o Evangelho é uma atitude. Eu queria abençoar a tua vida orando por você.